uma mãe vai lá e compra uma coxinha, aqueles 50% da coxinha que tá dando pro Estado, ela fala, puta, que bom. Inclusive, Que bom que eu dei pro Estado essa grana. um pequeno parênteses aqui. Eu tô lendo o livro uma indicação do Felipe Neto. Não, olha lá. Que é uma refutação ao liberalismo. Que é um livro do Eduardo Moreira, chama Economia do Desejo. Eu tô lendo justamente pra fazer um vídeo Refutando a rebatendo. refutação. E é um livretinho assim, de 100 páginas. E aí ele fala que o Estado... Ele faz uma defesa do Estado, né? Mas uma defesa não é da existência do Estado. Ele faz uma defesa do quanto o Estado é moral. Ele diz que fora do Estado, primeiro que ele acredita na tese russoniana, né, do bom selvagem, de que a galera nasce boa e que aquela famosa frase do Rousseau, né, o primeiro desgraçado que foi lá, marcou um gramado e falou, isso aqui é meu, é o cara que causou todas as guerras e etc. Claro, porque inveja, ciúme, essas coisas são coisas que foram criadas pelo capitalismo. É a tese, né? Então, foi lá... E aí ele faz uma defesa de que fora do Estado, né, fora do coletivo, que é a representação, que, enfim, depois da propriedade privada, a única coisa que sobrou de representação da sociedade como tal, da união dos indivíduos como tal, em prol do interesse comum, é o Estado. Todo o resto Caridade. É disputa, todo o resto é o que ele chama de economia do desejo, que ele contrapõe à economia da necessidade. Economia da necessidade seria... Eu supro as minhas necessidades, a partir do momento que eu suprir as minhas necessidades, eu vou buscar suprir as do outro. Entendi. E não vou me deixar levar por essa economia do desejo que faz com que a gente esteja constantemente infeliz, porque a gente sempre quer ter mais coisas, a gente nunca tá feliz com o que tem, e a gente nunca tá feliz com o que tem, porque tem um sistema que coloca na nossa cabeça que a gente não é pra estar feliz com o que tem, porque se a gente estiver feliz com o que tem, não tem competição, não tem livre mercado e não tem, né, todos os males do mundo. Essa tese eu tô na metade, mais ou menos, não terminei ainda. Mas é a tese... Mas essa última parte até que faz um pouco sentido, porque é o que a gente observa as pessoas sentindo. Muitas pessoas infelizes aí... Eu concordo que... Mas eu acho que é outro elemento. Tem um dos grandes problemas aí da pós-modernidade é a depressão, né? A galera não vê propósito na vida. Principalmente classe média, né? Então, países mais desenvolvidos têm grande índice de suicídio por depressão, né? Noruega, Suécia, Finlândia, etc. Aí tem várias explicações. Tem uma explicação que é climática também, né? Que são países mais frios, né? Mais inverno. Menos sol. Né? Menos sol, etc e tal. E também tem a explicação socioeconômica, que é o cara que não tem muito objetivo na vida, porque ele nunca teve, diferente da geração passada e das gerações passadas, né? Que o cara teve que sobreviver, que um objetivo dele era acumular patrimônio para dar uma vida confortável pros filhos, etc e tal. Ele nasceu com aquilo e ele sabia que ia morrer e que os filhos dele iam morrer com aquilo. Então, ele não tem aquela preocupação, ficou meio sem propósito na vida. A falta de propósito faz com que você entre num sofrimento que se autoalimenta, né? E por que eu fui parar nisso? Você tá falando que do negócio da economia do desejo e da economia da necessidade, né? Tá falando da economia do desejo, da economia da necessidade. Então, e eu acho que tem explicações mais complexas pelo qual as pessoas estão tristes, etc. Que não só... o capitalismo faz você querer sempre ter mais coisas, então você nunca vai estar satisfeito, você sempre vai estar triste, e você vai viver uma vida triste em prol de um sistema que quer te obrigar a querer mais. Eu acho que o ser humano, por natureza, ele nunca tá satisfeito com o que tem. Não acho que seja um negócio que... é um sistema... E uma outra discordância que eu acho que os liberais têm dos socialistas é... Os socialistas defendem que o capitalismo é um sistema inventado, que um homem parou e pensou e idealizou. Falou, olha, vamos a partir de agora seguir essas regras aqui de livre mercado, de Estado para defender propriedade privada, etc e tal. A gente diz que não. O capitalismo nunca foi idealizado por ninguém. Ele só foi estudado depois que já começou a acontecer na realidade naturalmente. A galera... Bom, trocas sempre existiram, né? A questão do capitalismo é produção em massa para as massas, né? E a evolução de uma moeda forte, né? E ter moeda também. Uma moeda você tinha também antes. Você tinha até mais verdade, forte. Né? É verdade, né? É verdade. Mises, eu gosto da definição do Mises de capitalismo, que é produção em massa para as massas. Mas sem dúvida a gente vive numa sociedade que tá com seus valores totalmente deturpados, né? A gente tem, infelizmente, pessoas que vivem nessa bola de neve de acumular e de gastar em coisas supérfluas. Você vê aí as redes sociais, o que mais tem esses influenciadores ostentando carros, ostentando roupa, não sei o quê. E o sonho do moleque jovem hoje é ter aquele tênis foda. A gente não tá meio que
comprando as coisas que são de necessidade. A maioria do jovem não pensa, pô, vou investir essa grana. Ele pensa, pô, vou comprar o... Vou na balada mais pica. Vou comprar o negocinho mais foda. Mas calma, eu acho que você tá misturando duas coisas, porque o cara pode estar pensando, vou na balada mais foda e vou comprar aquele tênis foda, sem necessariamente escolher como meio fazer um débito no cartão de crédito, sabe? O cara pode querer aquilo e ao mesmo tempo querer poupar e investir pra chegar naquilo. Ah, sim, mas não é o que a gente vê acontecendo, né? Sim, mas é um bom... Eu só tô falando que é um bom ponto pra aquela segunda parte do argumento. Mas né? eu não acho que aí o problema tá no desejo. O problema tá no meio que o cara usa pra chegar naquele desejo. Que uma coisa é o cara que quis poupar dinheiro, segurar pra comprar o Nike. O outro cara é que, mano, passou no cartão de crédito da mãe. Os dois, no final das contas, foram movidos pelo desejo de ter o Nike que eles não precisavam ter. Sim. Mas, um é um meio destrutivo pra si mesmo, pra própria finança, pra própria vida. O outro não, uma coisa construtiva. Tudo bem, ele pode ser... Não é tão necessariamente construtivo, mas é responsável. É uma coisa responsável, porque ele tem o dinheiro pra comprar. Mas, pô, o cara poderia ter, em vez de comprar um tênis foda, ele poderia ter comprado um tênis normal, pegado essa grana e abrir uma empresa. Ou pegado essa grana e, porra... Mas aí ele seria movido ainda pelo desejo. Tipo, por que ele precisa ter uma empresa e gerar rendimentos pra empresa? Por que ele não pode simplesmente ter uma sandália? Porque se a gente for falar de necessidade mesmo... Eu preciso de comida Eu e um preciso de lugar pra morar. comida, nem lugar pra morar. Eu preciso só dormir, né? Porque o homem no estado de natureza também não tinha nem lugar pra morar. Eu preciso largar num lugar... Então, então acho que é correto a gente dizer que a gente é muito movido pelo desejo, não das coisas isso necessárias, eu mas concordo sim... com ele, mas eu não acho que isso seja da natureza do capitalismo. Eu acho que isso é da natureza humana. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Concordo. E que no socialismo... Os caras vão continuar tendo desejo, só que esse desejo vai ser menos atingido por uma camada gigantesca da população. Sim, sim. Mas o socialismo não é bonitinho no papel, cara? Isso é uma coisa muito boa, que quem gosta de falar muito sobre isso, eu beijei o microfone aqui agora. Quem gosta muito de falar sobre discursos, né, e essa história de, na teoria é uma coisa, na prática é outra, é o nosso querido Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer dizia o seguinte... E é uma coisa que a gente faz muito, eu já falei muito isso, a gente fala muito no dia a dia por força de expressão, né? Na teoria, né, muito bonito, mas na prática... Mas o Schopenhauer fala uma coisa que é verdade. Essa é uma estratégia argumentativa quando a gente quer, por exemplo, né, desmerecer alguma coisa, uma ideologia, uma crença de alguém. Né? Monark... Beleza, né? Você falou aqui que eu venho no Flow, tal, durmo 2 anos, depois me elejo. Por quê? Porque eu apareci no Flow, tô de boa, tal. Na teoria, lindo, né? Mas na prática, o cara vai lá, vai me ver onde é que eu tô trabalhando, o que eu fiquei fazendo nesses 2 anos, não sei o quê. Aí o Schopenhauer diz, não, o problema não é que na teoria é uma coisa, na prática outra. O problema é que a teoria já tá errada. Porque se na teoria funciona, na prática vai funcionar também. Só não vai funcionar na prática se tiver um furo na teoria. Então, por exemplo, a lei da gravidade. Na teoria é muito bonito, na prática tem outros elementos. Não, na teoria é aquilo e funciona na prática. Se na teoria é uma coisa e na prática é outra, significa que você tá ignorando elementos da prática na teoria. Tá. Mas assim, esse elemento que é ignorado na teoria é um elemento humano, não é? Igor é filósofo liberal. Não sou filósofo e nem liberal. Lógico que você é liberal, Igor. Assuma a sua parcialidade. Quando você entrevista um socialistinha aqui, você fica coçando aí o seu rabo peludo, que você fica querendo falar, mas e o lucro? E as empresas? Não, sim, e a liberdade do indivíduo? Tá bom, e a liberdade de fazer grana? Pô, mas você não defende a liberdade do indivíduo, duvido. Como assim? Você defende, por exemplo, que eu posso me drogar até a morte? Que você possa se drogar até a morte? É. Cara, é uma boa pergunta. Porque se você não defende isso, então você não defende a liberdade do indivíduo. Não necessariamente, porque aí você pode questionar se o indivíduo realmente tá livre quando ele faz uma coisa Mas dessa. isso é uma escolha dele? É uma escolha dele, mas aí você pode Quem questionar define se... qual é a liberdade do indivíduo se não o indivíduo mesmo? Por exemplo... Caralho! Tipo, você é a favor de uma mulher abortar? Provavelmente não. Não. Então. Mas aí, calma. Caralho, é a liberdade dela. Mas aí você tem uma discussão. A grande discussão do aborto não é só uma liberdade individual. É saber se aquele feto é uma vida ou não.
Porque se ele for, Ah. não é uma questão de liberdade individual, porque eu tô matando uma pessoa. Se não for, aí é uma questão de liberdade individual, porque é o corpo Eu da acho mulher. que até determinado tempo Essa Com Não é uma certeza não é pessoa. um indivíduo, né? Então, com certeza por quê? Porque você não pode dividir ele da mãe. Você tira o O indivíduo só é um indivíduo se ele é independente? É. Pô, então o cara em coma não é um indivíduo. Não. Ele não é independente, ele não é viável fora da mãe. Não é um indivíduo, ele não tem vida fora da mãe quando é um feto, um zigoto. Mas só por causa disso ele não é uma... Não, isso Não é um indivíduo. É, tudo bem. Isso daí é uma questão bem Mas complicada. entendeu? Eu acho que a grande questão do aborto é essa, né? Não é uma Definir o diferença que é de vida. definir o que, Mas onde começa o a vida. problema não é ser vida ou não, porque a gente tem. A gente lida com a vida de muitas formas diferentes. Por exemplo, você não vai empreender alguém que pisa numa formiga. Ah, mas é uma vida. Não, vida humana, né, Monark? Ah, entendi. Então a E a questão. única coisa que importa é a vida humana. cara. Todas as outras vidas você se alimenta dela. Luísa Mel não curtiu este Flow Podcast. Salve, Luísa Mel. Tamo brincando, pô. Se tu bater na minha gatinha, vai dar merda. É. Agora, então, eu acho que teria discussão nessa questão do aborto se um zigoto é uma vida humana. Sim. Eu acho que essa é a grande discussão. Porque é uma vida, claro, né? Eu acho que Sim. é uma vida em desenvolvimento, mas é uma vida que vai se tornar um ser humano, mas num momento que é um zigoto, ele não é necessariamente um ser vivo, tá ligado? Aí é discutível, né? Mas, É pô, foda. De fato é E discutível. tem outra discussão também. Uhum. De se a vida humana, ela é só física, ou se ela também é metafísica. E não é uma discussão... Quando eu falo isso, às vezes as pessoas pensam, discussão de religião. Não é uma discussão de religião. É uma discussão de filosofia. Né? O ser humano, quando ele passa a existir, tem um elemento metafísico que existe e que é um ser humano junto com aquele elemento físico? Tipo, tem alguma coisa pra além? Tem alguma coisa pra além desse corpo que não necessariamente é a alma cristã ou a alma muçulmana, mas é alguma coisa metafísica que existe? E se existe, a partir de qual momento essa coisa metafísica existe? Aí, mais do que isso, a partir de qual momento e se é esse momento que me define como humano ou não? Se é depois, ou se é antes ainda, se é na existência física que eu me defino como humano. É muita coisa, entendeu? É muito mais complexa a Tá discussão. bom, então do vamos que- ficar nas drogas. Não, droga a mim liberava. Sério? Sério, não. Pô, Bom, cria uma então- PL, pô. Cadê? Já tem, só não tem maioria pra